Salve terráqueos, humanos, homo sapiens! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Mayday, o podcast do fim do mundo. Eu sou Augusto Morelli e na companhia do meu amigo Frank Alarcon, iremos apresentar para você o que está por trás das notícias, dos debates, das publicações nas redes e das tentativas para adiar o fim do mundo ou da civilização, seja lá o que queira significar isso. Antes de mais nada, deixa eu dar um aviso para vocês. O nosso projeto está no Catarse. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo e pedimos que nos apoiem por lá. Basta digitar catarse.me/Mayday e vocês vão nos encontrar. E por fim, nosso e-mail, maydayfimdomundo@gmail.com, onde você poderá nos contactar e sugerir pautas, fazer críticas e, de preferência, elogios, né? Para vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez, é importante contar que essa ideia de projeto surgiu a partir das inúmeras conversas que eu tive com meu amigo biólogo, doutor em bioética, consultor, estudante de veterinária e filosofia e, nas horas vagas, ativista dos direitos animais, Frank Alarcon. Sempre com um certo ceticismo refletido e um senso de urgência para as questões climáticas e ambientais, temos conversado, ou melhor dizendo, nós temos filosofado sobre os dilemas e os desafios a serem enfrentados pela humanidade e nossos coabitantes da Terra, diante de um desastre que se anuncia para breve e pior, sem que a maioria das pessoas reajam ou sequer se deem conta do futuro que as espera. Sabe aquela coisa meio não olhe para cima? É isso aí. Pois bem, vamos aqui. Augusto Morelli, é um grande prazer estar reunido aqui com você. Você deu exatamente o tom desse nosso projeto. É algo ao mesmo tempo assustador, porém necessário, haja vista que as pessoas ainda não se deram conta do problema que se avizinha, que se aproxima. Eu diria até do problema que já está instalado. E quando eu digo o problema no singular, na verdade, eu estou escondendo aqui uma coleção de problemas dos mais diversos, que estão intimamente relacionados. Como a gente diz em biologia, tudo está conectado. E nessa expressão não existe nada de esotérico, nada de fantástico, é porque realmente nós vivemos dentro de um sistema, e por sistema entendemos um conjunto de elementos que têm interdependência entre si. E assim como nós afetamos o sistema também nos afeta. Então, é impossível que nós imaginemos que podemos viver do jeito que estamos vivendo sem afetar os sistemas, ou o sistema da vida, ou os sistemas biológicos, o sistema econômico, o sistema político, e não achar que a gente vai enfrentar consequências sobre isso. Então, este podcast, este nosso projeto, que eu abraço com todo o carinho e energia do mundo, ele vem justamente trazer ao debate o que a gente está fazendo com o planeta, o que a gente está fazendo com a nossa espécie e o que a gente está fazendo com as outras 1,2 milhões de espécies vivas catalogadas, sem contar os micro-organismos, de um total estimado de 8,7 milhões de espécies que a comunidade científica acredita existir neste planeta, mas que nós ainda as desconhecemos. Portanto, Morelli, você é o capitão desse projeto, eu estou aqui como seu copiloto, vamos em frente. Frank, essa é uma questão realmente central, né? Fazer com que as pessoas entendam que tudo faz parte de um sistema só. Não há sistemas isolados, compartimentalizados, funcionando de forma independente de outros tantos microsistemas que estão interligados, formando, portanto, um sistema só, um ecossistema só, chamado Terra. E o que a gente tem observado, na verdade, é uma dificuldade das pessoas entenderem como que as coisas que parecem distantes, porque elas ocorrem geralmente longe dos nossos olhos, ou não estão acontecendo no nosso ambiente de trabalho, não estão acontecendo onde nós temos o nosso lazer, elas não acontecem na nossa rua. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer as pessoas entenderem como
essas catástrofes que estão em curso, essa barbárie que está em andamento, levar para as pessoas a ideia e a compreensão de que, assim como é absolutamente complicado fazer com que as pessoas entendam, na verdade não é que é complicado, né? Na verdade nós ainda não dominamos a ferramenta da educação ambiental propriamente dita, no sentido de tornar facilmente compreensível como esses eventos que estão acontecendo longe da gente afetam a nossa vida, mesmo que nós estejamos a milhares de quilômetros de onde eles estão ocorrendo. Então, a primeira questão, né, que eu levanto sempre, quando há a oportunidade de um bom debate, de uma boa discussão sobre esse assunto, é como explicar para aquele cidadão que está lá lutando a sua guerra, seja para manter o seu trabalho, seja para conseguir comprar a sua cesta básica, seja para conseguir abastecer o seu carro, enfim, como fazer essa pessoa entender que as questões ambientais, as urgentes decisões de caráter político que devem ser tomadas na esfera das questões ambientais afetam diretamente a vida dessa pessoa sem que ela perceba num primeiro momento. Mas quando nós observamos o cenário atual de uma inflação acelerada, uma absolutamente incapacidade momentânea de suprir as necessidades de alimento no país, e aqui eu faço um recorte, né, ou um parênteses, para dizer que quando eu estou falando de alimento, eu não estou falando de soja, não estou falando de algodão, não estou falando de milho. Isso é outra coisa, isso é outro negócio. Na verdade, a agricultura familiar, por exemplo, que alimenta a grande maioria da população brasileira, está fortemente afetada, não só pelos eventos climáticos, mas também por toda a diversidade decorrente do uso intensivo de agrotóxicos, da dependência de fertilizantes químicos, da dependência dos grandes produtores de sementes, que são multinacionais, que estão longe do Brasil. Enfim, existe toda uma complexidade envolvida nisto e que tem a sua raiz originalmente em questões que não parecem, mas são eminentemente ambientais. E quando eu falo aqui de questões ambientais e relacionadas à alimentação, a gente pode também, né, Frank, e você fala com muita propriedade sobre isso, relacionar a questão da alimentação, principalmente nessa semana em que nós tivemos aí dados divulgados pela Oxfam, que 33 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar. O que quer dizer isso, né? A insegurança alimentar é a pessoa que não sabe se irá conseguir comer no dia seguinte. Nós não estamos falando daqueles 14 milhões que já passam fome. Nós estamos dizendo daqueles que não sabem se amanhã estarão numa condição de fome ou não, né? Então, o que nós temos hoje no país, para pelo menos aí 1/4 da população, é uma situação de insegurança alimentar agravada não só por a situação econômica e pelas questões ambientais que envolvem a produção de alimentos, como também por uma dependência, eu diria, e a gente pode dar esse assunto, eu acho que com muita propriedade, quando eu tenho uma pessoa do seu calibre discutindo esse assunto, que é, por exemplo, a questão da carne na alimentação humana e de como os reflexos, né, toda essa conjuntura se abateu sobre essa população mais pobre, de forma que nós assistimos durante este ano e ano passado, pessoas lutando dentro de contêineres de lixo por restos de osso, as pessoas indo ao supermercado comprar aquelas costelas de frango, enfim, porque associamos histórica e culturalmente, né, o consumo de carne também à segurança alimentar, trazendo então um componente a mais para essa insegurança, na medida em que, para essas pessoas, a questão da carne, a questão da proteína animal é um item, é um componente essencial, mas que nós cada vez mais nos distanciamos da capacidade de fornecer proteína animal para essas pessoas. E ao passo que atender a todas essas pessoas com proteína animal
geraria, né, num sentido contrário e agora, mais problemas ambientais do que nós já temos. A gente tem visto isso aqui na Amazônia, no Cerrado, né, o avanço da pecuária para atender uma demanda principalmente externa, porque aqui no Brasil, primeiro, a carne ficou num preço absolutamente proibitivo para a maioria da população brasileira, e ao passo que também, se nós resolvêssemos baratear o preço da carne, se nós elevássemos a escala de produção, nós estaríamos entrando irreversivelmente numa situação de absoluta insustentabilidade nessa atividade. E aí eu acho que você tem uma contribuição muito interessante a dar nesse aspecto da produção e consumo de proteína animal. Morelli, todo o seu manifesto, porque foi um manifesto que levanta temas realmente sérios e de interesse coletivo, ele daria origem a conversas infinitas com as mais diversas ramificações. Eu vou me ater a 2 pontos, de maneira muito sucinta, na tentativa de responder a sua primeira pergunta, que é como é que a gente faz com que o cidadão, com que a cidadã que está enfrentando a sua jornada particular, buscando levar comida para casa, tentando abastecer seu carro, ela se familiarize, se aproxime e entenda a inter-relação de todas essas mazelas ambientais com a sua vida prática. Eu acho que a primeira coisa, Morelli, é a gente tentar, na medida do possível, claro, se afastar de forma responsável do jargão científico. O jargão científico é o uso de um vocabulário muito necessário para que os estudiosos dos respectivos assuntos consigam colocar temas complexos reunidos numa mesma discussão, traduzidos, representados por termos que fogem, evidentemente, do vocabulário do cidadão médio. E não teria por que ser diferente. Afinal de contas, a gente sabe que, no Brasil, a educação científica ela é muito precária. Nós temos várias vulnerabilidades na educação do brasileiro, de um modo geral, no ensino de ciências, no ensino de matemática, na própria compreensão de um texto lido, né? O analfabetismo funcional no Brasil, ele é bem marcante. Isso é resultado de um descaso nas políticas de educação pública, na oferta dos instrumentos necessários para a formação dos futuros contribuintes. Então, não é de se surpreender que o brasileiro e a brasileira tenham dificuldade de entender alguns conceitos tidos como básicos, mas jamais serão básicos porque eles não têm acesso a isso. A ignorância não é um defeito. A ignorância é algo que assola, que invade todos nós somos ignorantes em vários aspectos do conhecimento, hoje assimilado pela humanidade, mas é importante que a gente saiba que é ignorante. E, mais do que tudo, que a gente busque vencer e superar a ignorância. Jamais conseguiremos superar a ignorância em tudo, mas no aspecto sobrevivência do planeta, sobrevivência das espécies, sobrevivência da humanidade, mostra-se hoje absolutamente imprescindível que nós passemos a dominar um vocabulário bem básico. Eu acho que o papel desse nosso encontro, desse nosso projeto, vem por aí, de tentar aproximar aquele que nos escuta, que nos escutará, e espero que a gente consiga chegar até muitos aparelhos eletrônicos, muitos ouvintes, situações, eventos, números, que quando apresentados de maneira simplificada, porém honesta, porém correta, fazem com que o cidadão entenda, opa, peraí, então isso aí me afeta, isso aí me interessa. Eu nunca dei nada pelo fato do lixo não ser tratado na minha cidade. Eu nunca tinha entendido qual é a importância da carestia hídrica em determinadas regiões do país e como isso influenciava no custo do meu alimento. Nós podemos achar isso trivial, mas nós precisamos entender que esta não é a realidade de uma boa parte da sociedade. E eu acho que, nesse sentido, eu acho que o evento recente que estamos ainda enfrentando no mundo e no Brasil
especificamente, que é a pandemia da Covid, ela traz um exemplo muito concreto de como opera um sistema. Vamos colocar da seguinte maneira: um cidadão, né, tudo indica que tenha sido assim, um cidadão lá nos confins de uma região do continente asiático, especificamente na China, numa província, ele entrou em contato com um animal silvestre, acredita-se que um morcego, mas também pode ter sido um pangolim. Esse animal estava hospedando um determinado micro-organismo, neste caso um vírus, que nele não causava efetivamente uma doença de caráter letal, mas em função desse salto zoonótico, ou seja, dessa proximidade entre um animal de uma espécie, o animal Homo sapiens, que somos nós, e um outro mamífero, um animal morcego, que não deveria normalmente entrar em contato conosco, através desse contato, esse único cidadão se contaminou, voltou para casa, conversou com os amigos, beijou a esposa, abraçou o filho, e ele passou esse vírus adiante. E daí nós temos o atual cenário, onde no Brasil são mais de 667 mil pessoas mortas pela doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, né, pela doença Covid. Você quer um exemplo mais concreto do que é um sistema, do que isso? Um cidadão na China fez algo que não deveria fazer e agora o mundo inteiro sofre as consequências disso. No Brasil, nos Estados Unidos, no Peru, na Itália, enfim. Isso mostra claramente como diferentes elementos do mundo que conhecemos estão relacionados de maneiras, muitas vezes, não percebidas com facilidade. Mas eu acho que esse exercício de começar a ligar os pontos, e agora vocês acabaram de ouvir um filho meu galo. Eu tenho um galo aqui entre os meus filhos, temos uma família multiespécie, então eu já peço desculpas pela indiscrição do meu filho. Mas, lá vem ele. Eu acho que essa maneira de ver como tudo está interligado, ela nos aguça a percepção. E quando nós temos cidadãos e cidadãs mais aguçados, significa que nós temos pessoas mais preparadas para enfrentar esse problema que estamos enfrentando. E finalizando, já não querendo me estender muito, porque você invocou a questão da proteína animal, a questão da carne, eu vou trazer alguns números para vocês, apenas para que vocês se deem conta do que é esse universo da criação, da reprodução de animais para consumo. E eu vou trazer números bem singelos, mas vocês têm noção de quantas aves, quantos frangos especificamente foram abatidos, foram executados no ano de 2021 apenas no Brasil? Eu lhes trago esse número. Foram 6,18 bilhões, eu vou repetir, 6,18 bilhões de frangos que foram degolados no Brasil apenas em 2021. Estamos falando apenas do Brasil, não estamos falando de outros países. Agora pensem comigo, onde nós aglomeramos esses animais? Esses animais, quando produzem dejetos, o que é feito com esses dejetos? O que comem esses animais? Quando esses animais ficam doentes, que tipo de produtos usamos sobre eles para evitar que essa doença se alastre? Quando esses animais eles são transportados ao frigorífico, quem os transporta? Que tipo de estrutura é necessária para você transportar esses animais aos diversos locais onde eles serão degolados e depois esquartejados e depois empacotados e levados às gôndolas dos supermercados? O Brasil hoje, ele tem, segundo o último censo do IBGE, uma população estimada de 213 milhões de habitantes. Esse número eu estou colocando, obviamente, de forma arredondada, porque nós não temos um censo há 10 anos no país, mas vocês têm ideia de quantos bois, quantos bovinos existem no Brasil? Mais de 214 milhões de cabeças. Ou seja, nós temos hoje um país onde temos mais bois do que pessoas, do que animais humanos. E aqui o raciocínio ele é invocado novamente. Onde estão esses animais? O que eles comem? Onde eles fazem cocô? Onde eles fazem xixi? Para onde vai esse material que é produzido por esses animais? E qual a contribuição dele na emissão de gases de efeito estufa, como, por exemplo, o metano? Para ocupar essas imensas áreas, esses animais eles precisam estar em áreas
que estão, vamos dizer assim, limpas de outras espécies vegetais. Portanto, temos a devastação associada à prática da pecuária. E se temos devastação, temos a retirada de um sumidouro de gás carbônico, que é muito importante para o controle da temperatura da Terra. Então, vejam que quando nós começamos a pensar, ou tentar pensar, nas implicações daquilo que fazemos, daquilo que financiamos, nós começamos a entender que tudo está interligado, e se nós não entendemos exatamente como está tudo interligado, nós sabemos sim que está, e nós temos o direito de saber, e começamos a entender que talvez aquela nossa prática tradicional de um churrasco no fim de semana com os amigos após o jogo de bola possa ter consequências muito mais sérias do que tinha anteriormente. Então, Morelli, eu devolvo para você essa provocação, porque realmente este é um assunto sem fim, e eu deixo o ouvinte também coçando a cabeça com esses números. Vamos ver se isso faz algum tipo de diferença para ele. Frank, eu acredito realmente que, assim, se a gente fosse discutir qualquer um desses vários temas agregados, né, nesses 20 minutos que nós temos de conversa aqui, se nós isolássemos um a um, cada um daria pelo menos uns 5 episódios de discussão e não teríamos nem esgotado o assunto, muito menos compreendido na sua complexidade, na sua extensão, na sua magnitude. De toda sorte, é importante que a gente vá primeiro fazendo esses pequenos alertas, essas pequenas pílulas de conhecimento a respeito disso que para a maioria da população, para todo mundo, na verdade, é uma coisa absolutamente corriqueira, né? Que é o consumo da carne, o consumo de um óleo de soja, um consumo do arroz. Tudo isto tem um peso não só nos sistemas naturais, como também no sistema econômico. E ambos esses sistemas foram de tal forma comprometidos por más escolhas, aí quando eu falo de más escolhas, são más escolhas no campo político, más escolhas no campo econômico, más escolhas no campo da nutrição, que nós não estamos nos dando conta da gravidade do afunilamento que tudo isso vai nos trazendo no sentido de buscar uma solução que contemplasse todos esses aspectos que a gente abordou aqui. Mas eu acho que a gente vai ter que, em algum momento, nos debruçarmos sobre alguns pontos específicos, né, dessa abordagem que nós fizemos aqui. Por exemplo, né, o que significa a atividade da pecuária no Brasil, não só em termos econômicos, em termos nutricionais, como e principalmente em termos ambientais, e como isso está associado a uma série de outras crises que nós iremos enfrentar, se não adotarmos de pronto, de imediato, com esse senso de urgência que nós tentamos dar para as nossas conversas, sob pena de a gente, de fato, estar condenando a civilização a uma barbárie em muito breve. Pois bem, nessa nossa primeira parte do nosso episódio, a gente quis dar aí uma abordagem meio que geral, quase que uma introdução, né, do nosso podcast, dos nossos assuntos, do que a gente pretende abordar e como são complexas essas questões, mas o tema hoje principal de nossa conversa é a questão das girafas e dos outros animais que seriam importados numa trama rocambolesca, absolutamente mal explicada, mal resolvida e que, infelizmente, desapareceu da nossa imprensa, porque nós também vivemos um avalanche permanente de notícias tão aterradoras que aquilo que ontem nos assustou, hoje é suplantado por uma notícia que nos assusta muito mais, né? Então, nós estamos aqui na semana em que ainda se busca pelos dois cidadãos que estavam, um na condição de jornalista, desempenhando o seu papel fundamental dentro de uma democracia, dentro de uma sociedade civilizada, e o outro indigenista, colega
de serviço público, que estava lá também fazendo o seu trabalho como indigenista junto às populações daquela região, e essas pessoas provavelmente foram vítimas de algum tipo de emboscada, de algum tipo de armadilha, e essas pessoas estão desaparecidas. Isso chocou o mundo e é óbvio que ganhou todas as manchetes e não poderia ser diferente, mas nós não gostaríamos, nesse primeiro momento aqui do nosso episódio, de abandonar o tema original de nosso planejamento, que era justamente falar sobre essa questão da importação das girafas selvagens para atender às necessidades comerciais de um zoológico no Brasil. Pois bem, nós vamos tratar disso no nosso segundo bloco. Nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo e antes da partir propriamente para o intervalo, eu gostaria de lembrar para vocês, né, que chegaram até aqui conosco, para nos apoiarem nesse projeto que está lá no Catarse, divulgar em suas redes sociais, comentar com os amigos, enfim, nos ajudar a colocar esse podcast entre os mais ouvidos, nos apoiando como quiser. Então nos aguarde que em breve estamos de volta. É uma questão de 15, no máximo 15 a 30 segundos. Viva la vida! Eu sou apaixonado com essa música, porque não só pela música, mas pelo próprio tema, né? Viva la vida! E por falar nisto, Frank, nós tivemos um caso extremamente terrível, extremamente mal explicado, mal resolvido, como eu tinha falado no primeiro bloco, referente à importação, de uma forma muito obscura, de 18 girafas de origem selvagem da África para atender a um zoológico do Rio de Janeiro e provavelmente ao comércio de boa parte dessas girafas entre outros zoológicos. Esse caso foi meio que esquecido em função, né, dessa, como eu tinha dito, da avalanche de más notícias que a gente recebe todo dia, que nos deixa esgotado, mas eu acho importantíssimo a gente voltar nesse assunto, até porque ele ainda está muito mal esclarecido e outra, ele ainda não foi resolvido. Então eu gostaria que você nos desse aí a sua contribuição no sentido de nos dizer em que pé está, fazendo aí, é óbvio, um breve histórico dessa encrenca, desse imbróglio que nós nos envolvemos. Olha, Morelli, eu como biólogo e como ativista pelos direitos aos animais, tenho esse assunto como algo muito importante para ser debatido. E aqui eu vou apresentar um breve relato cronológico do que aconteceu envolvendo essas girafas, haja vista que não é todo ouvinte que está familiarizado com o assunto. Eu estou falando com vocês exatamente do estado do Rio de Janeiro, e aqui no estado, um empreendimento zoológico, ele empreendeu na compra de 18 girafas oriundas da África do Sul, para que, de alguma maneira, elas, aqui no Brasil, elas viessem a compor o plantel do seu zoológico e, certamente, de outros estabelecimentos. E por que eu digo certamente? Porque o zoológico que empreendeu nessa compra, ele não tem estrutura física para alocar 18 animais. Então, se você não tem estrutura para alocar 18 animais e traz 18 animais, animais que chegam a ter até 5 metros, 4 a 5 metros, fica claro entender que esses animais seriam remanejados a outros estabelecimentos do tipo zoológicos, parques, safaris. Tudo aconteceu quando, no dia 11 de novembro de 2021, 18 girafas vieram num voo fretado da África do Sul e desembarcaram no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Veja, eu não tenho registro de que tenha havido um outro tipo de processo de importação de animais selvagens dessa monta, 18 animais. Portanto, é um processo que, imagino, espero, tenha demandado muito planejamento, muita papelada, muita comprovação de documentos, mas que,
veja só a surpresa. Depois que esses animais desembarcaram no Brasil e foram desembaraçados na aduana, eles foram remanejados ao município de Mangaratiba, que também fica no Rio de Janeiro, fica ali perto de Angra dos Reis, e foram alocados em uma área para sofrer o que a gente chama de quarentena. Todo animal, todo ser vivo, na verdade, que migra de um lugar para o outro, precisa ser avaliado em relação à sua potencialidade patológica, né? Porque esses animais podem estar doentes, por exemplo. E esses animais eles foram alocados em baias de 31 metros quadrados. Cada baia, cada espaço de 31 metros quadrados aloca 3 girafas, e no dia 14 de dezembro de 2021, nós tivemos conhecimento a posteriori, não na data específica, 6 desses animais empreenderam fuga, fizeram fugir do ambiente onde elas estavam sendo quarentenadas. No processo de recaptura desses animais, desses 6 animais, 3 vieram a óbito algumas horas, alguns dias depois. Ainda não estão muito claras as condições, circunstâncias da morte desses animais. Tudo isso deu origem a uma investigação criminal. E no dia 26 de janeiro, apenas no dia 26 de janeiro, vejam só, no dia 11 de novembro de 2021, esses animais desembarcaram. No dia 14 de dezembro, esses animais fugiram, 6 deles, morreram na sequência. E no dia 26 de janeiro, em função de denúncias de pessoas interessadas no bem-estar desses animais, equipes do poder público, né, especificamente do IBAMA, foram até o local para averiguar o que estava acontecendo com esses animais e as condições das instalações onde esses animais estavam sendo mantidos. A partir de então, desde o dia 26 de janeiro para cá, uma série de manobras rocambolescas de todas as partes têm acontecido e não tem trazido a devida transparência ao processo de importação desses animais, de manejo e de cuidado dessas, hoje, 15 girafas sobreviventes. Já se passaram 6 meses desde o desembarque desses animais e esses animais continuam alocados nas baias de 31 metros quadrados e sendo sujeitas a um manejo pouco transparente. E agora eu pergunto para você, Morelli, já que você é uma pessoa com uma longa trajetória no IBAMA, é assim tão fácil, tão simples trazer 18 animais de vida selvagem de um outro continente, trazer para cá sem dizer exatamente o que você vai fazer, para onde você vai enviar esses materiais, que tipo de documentação normalmente é apresentada? É fácil assim você transacionar animais desse porte, Morelli? Me explica. Frank, em tese, não, né? Porque isso envolve, de fato, uma série de exigências a serem cumpridas em função da legislação brasileira. Eu, pessoalmente, já acho essa legislação falha na medida em que ela permite, por exemplo, que zoológicos importem animais. Mas isso é discussão para outro momento. O que me causou bastante estranheza foi que esse assunto, embora ele seja tratado em uma diretoria específica, foi tratado de forma tão discreta, uma forma tão que todos nós fomos surpreendidos com a chegada desses animais no Brasil. Na verdade, a gente nem sabia que esses animais estavam chegando. Alguém pode dizer, mas isso aí foi feito em outro setor. Mas houve um momento no IBAMA em que a chamada transversalidade, né, onde as diretorias conversam, trocam informações, né, onde uma importação deste tamanho certamente seria discutido com um grupo maior de pessoas, até porque envolve, de fato, questões que estão relacionadas não só à importação propriamente dita, com outras questões relacionadas à legislação ambiental, que deveriam ser objeto de discussões aprofundadas com outros pares. Essa é a crítica que inicialmente eu faço, e também tenho a questão processual, né? Do ponto de vista do processo, que realmente deve ser um processo robusto, bastante qualificado em termos de informações, e ele deve ser, antes de mais nada, ser analisado sobre outras óticas do que além daquela da simples transação comercial de animais, né? Como se nós estivéssemos falando de coisas, como se nós estivéssemos falando de pneus,
como se nós estivéssemos falando de, enfim, de qualquer bem a ser importado. Então, eu, lendo esse processo, realmente me deparei com questões absolutamente obscuras e com informações muito imprecisas e que, no meu entender, não, a meu juízo, não tiveram não só o necessário tratamento com a seriedade que o assunto requer, como também uma certa displicência, uma certa desídia na análise. Eu tenho costumado dizer, e repito para nós aqui nessa conversa, né, que essa é uma situação em que está todo mundo errado, menos as coitadas das girafas, que eu comparo mais ou menos, né, eu adoro cinema de animação, eu comparo esse episódio a um Madagascar invertido, né? Porque no Madagascar os animais foram transportados para a África, para o seu local de origem. E no nosso caso, né, nós estamos trazendo os animais da África para um zoológico. Então daria um enredo fantástico, embora cruel e terrível, para uma animação. Não seria uma animação no sentido de divertir as pessoas, mas bastante educativa, se alguém se dispusesse a construir um roteiro desse. Portanto, Frank, de minha parte, eu só tenho estranhamento com relação a este caso. Como é um caso que agora está sendo objeto de um inquérito policial, o Ministério Público Federal entrou nessa questão e parece que o Ministério Público Estadual também está envolvido, eu acho que esclarecimentos deverão vir à tona e outras circunstâncias que não são perceptíveis no processo. De forma que, do meu ponto de vista, tudo isso é um absurdo, é uma atrapalhada gigantesca e com um desfecho ainda completamente imprevisível. Aí, para a gente ampliar essa discussão, porque não nos cabe aqui agora fazer nenhuma previsão, né, nenhum exercício de futurologia, né, com relação a qual será o destino dessas girafas, mas eu temo pelo pior, mas eu gostaria de abordar, sobre, né, à luz do que está acontecendo, a questão dos zoológicos, de importação de animais exóticos para serem objeto de entretenimento de pessoas, porque eu não caio nessa conversa de que zoológico faz educação ambiental. Aquilo para mim é um lazer, e um lazer que eu acho de gosto e de qualidade muito duvidosa. O que você tem a respeito disso pensado, Frank, nas suas análises que você tem feito ao longo desse tempo? Olha, Morelli, eu tenho um posicionamento similar, acredito que até um pouco mais intenso, mais rígido, no sentido de recriminar, de repudiar o zoológico e os aquários, porque são estabelecimentos que têm a mesma natureza. Um reúne animais, vamos dizer assim, terrestres e outro animais aquáticos, mas ambos têm como objetivo proporcionar a um público visitante um contato, entre muitas aspas, com organismos que ele normalmente não veria ao vivo. E eu me lembro, toda vez que eu vejo um zoológico, um aquário, eu me lembro de que há um par de séculos atrás, nós tínhamos com muita frequência os eventos que a gente chamava de freak shows. Quem aqui não se lembra? Os circos, aquelas feiras mambembes, onde você tinha o homem mais alto do mundo, a mulher barbada, o homem que conseguia se contorcer. E eu preciso lembrar vocês que nos escutam que houve uma época em alguns países da Europa onde grupamentos étnicos incomuns ao cotidiano europeu eram retirados dos seus locais de origem e apresentados como algo exótico, como algo exuberante. Estamos falando de indivíduos de comunidades aborígenes da Oceania, inclusive aqui da América Latina, ou comunidades indígenas, ou exemplares, ou elementos, ou indivíduos, como vocês melhor usarem os termos, porque aqui a gente está falando de organismos que eram exibidos como coisas, como bem anunciou o Morelli. Então, seres humanos já foram exibidos como objeto de apreciação pública. Claro que isso, do ponto de vista ético, foi contestado de forma muito forte,
Mas essa contestação ética, ela não invadiu a crítica à exibição de outros organismos, os não humanos, com o mesmo fim. Os zoológicos, os aquários, eles têm sim um fim de entretenimento, de lazer. Tanto é que você tem uma praça de alimentação nesses locais, você tem a loja de souvenir. Quando os animais nascem, principalmente quando são os animais fofinhos, como, por exemplo, as girafas, que certamente nascerão dessa união de machos e fêmeas importados, foram 11 fêmeas e 7 machos, né? O objetivo aqui é gerar filhotes de girafa. Imagina, uma campanha para escolher o nome da girafa. Vai vender muito ingresso, muita camiseta, vai movimentar as redes sociais. Então, os zoológicos aquários, eles cumprem um papel muito inadequado do que eles dizem, do que eles chamam de educação ambiental. Não se educa alguém mostrando um animal trancado, não se educa alguém não mostrando o que acontece com esses animais depois que o estabelecimento fecha, porque os bastidores da vida nos zoológicos, nos aquários, envolve muito maus tratos, muito manejo inadequado, muito desconhecimento genuíno dos profissionais. Imagina, um estabelecimento que tem um plantel com 2.000 espécies, você pode ter veterinários, biólogos, cuidadores muito bem intencionados, mas eles certamente não sabem como lidar com animais de espécies tão distintas assim. A área extra dos zoológicos é uma polêmica eterna dentro do campo do manejo de animais. Então, eu recrimino muito o papel dos zoológicos nisso. A lei brasileira está obsoleta, é uma lei da década de 80. Nós tínhamos ainda o presidente João Figueiredo, né, um general, fim da ditadura militar, na época coordenando, né, as ações do executivo deste país. Então, é um assunto que precisa ser revisitado com a máxima urgência, porque os zoológicos, ainda que tenham um fim de trabalhar na conservação das espécies, eles atuam nisso de maneira muito precária. Eu, como biólogo, vou dizer para vocês, se você quer conservar espécies, conserve biomas, porque os biomas são tão complexos, eles reúnem tantos elementos bióticos, abióticos, que reúnem tantas espécies, que querer achar que trancar um animal numa jaula, num cubículo, e achar que esse animal vai estar protegido da sua extinção, e com isso nós vamos estar garantindo um pool genético, um repertório genômico de interesse futuro, é de uma ingenuidade sem tamanho. Então, finalizando a minha fala, eu quero dizer o seguinte: como biólogo, projetos de conservação de espécies são muito bem-vindos, mas prestem atenção no que eu disse. Conservação de espécies e não acúmulo de animais e exibição na forma de coleções de exóticas a um público visitante que normalmente paga por esses ingressos. Então, conservação é uma coisa, pesquisa científica é outra, exibição de organismos vivos em jaulas, em gaiolas, é outra, que deve ser, esta última, imediatamente abolida e tirada da prática humana do século XXI. Morelli. Frank, muito apropriada a sua intervenção, e eu falo que agora como profissional da área ambiental, que em 3 ocasiões eu participei de intervenções em zoológicos. Eu participei da intervenção e do fechamento de um zoológico na Bahia, em Salvador. Participei depois da intervenção e do fechamento do zoológico do Rio de Janeiro, que agora se apresenta aí com uma cara renovada, mas cujos princípios são os mesmos. E fechei também, participei da intervenção e do fechamento de um zoológico particular. Então, nessas ocasiões, se observou exatamente isso que você acabou de dizer, aquela coisa muito bonitinha de fachada. Uma vez transposta essa fachada, uma vez que você adentrou o recinto onde o visitante não acessa, é que você começa a ver o show de horrores que está ali presente naquela chamada atração ambiental, que para mim é uma atração antiambiental. Então, eu acho que esse tema não só tem que ser realmente abatido com a maior, debatido ao ato falho, tem que ser debatido com a maior urgência possível, como também objeto de discussões mais aprofundadas com a própria sociedade, porque essa discussão hoje está circunscrita aos grupos de biólogos pró e contra zoológicos, porque você tem aí argumentos de ambas as partes que, uma vez sopesados, dariam quase que uma discussão interminável e infinita. Mas nós temos que pensar do ponto de vista da nossa realidade, da condição humana neste planeta, do ponto de vista da ética
e desse aspecto que você muito bem abordou, né, a partir da minha provocação, de que animais não são coisas, e eu gosto muito de lembrar daquilo, né, que no passado nós, humanos, fizemos coisas hediondas com humanos achando, ou, na verdade, a moral da época, a ética da época permitia. E hoje nós temos essas coisas como eventos absolutamente desprezíveis que a humanidade cometeu lá no passado. Eu espero, sinceramente, que a gente comece a ter esse mesmo olhar para a questão dos animais. Nós cometemos coisas hediondas com os animais quando nós os olhamos como coisas, como bens, como objetos para a satisfação de nossos... Eu não sei nem de que tipo de instinto ou de prazer que nós temos nesse tipo de observação de animais enjaulados. Eu não consigo realmente, assim, eu teria que fazer quase que uma análise ou uma pesquisa filosófica para entender qual o prazer está por trás disto, né? Mas uma coisa é certa, houve durante muito tempo a indução, até formal, né, de que visitas a zoológicos teriam um caráter de educação ambiental. Eu acho que essa teoria está completamente equivocada, já passou da hora dela ser derrubada, já passou da hora de nós substituirmos esse tipo de visitação por uma educação ambiental que transforme o animal naquilo que ele realmente é, um ser vivo, muitas vezes sencientes e muitas vezes apartados de tudo o que ele necessita para que ele tenha aquilo que nós chamamos de bem-estar, mas que, infelizmente, muitas vezes é considerado como se fosse uma coisa impossível de se oferecer. Já que é impossível se oferecer o bem-estar apropriado para aquele animal, que não se apreenda animal, né? Então, eu acho que a gente tem que partir desse princípio de que os nossos conceitos são muito relativizados, né? Eu parto do princípio, por exemplo, de que os maus tratos só se dão quando há uma ferida naquele animal, quando aquele animal ficou com sede, quando aquele animal ficou debaixo de sol durante muito tempo, mas o próprio aprisionamento de um animal já é um mal-estar pela sua própria natureza. Então, eu acho que realmente nós temos que avançar nessa discussão, também é tema para horas de conversa, mas eu quero insistir num ponto que ainda está muito obscuro, né? Que é a questão da legislação, tanto a brasileira quanto a internacional, no que diz respeito ao comércio dessas espécies. Você acha, Frank, do ponto de vista, né, da legislação brasileira, que não é necessário e urgente que a gente também revise a nossa legislação no que diz respeito à importação de animais selvagens, seja para qual fim que for? Definitivamente, Morelli. Um dos grandes problemas no Brasil, no trato de animais, é a ausência de transparência. Não existe rastreabilidade para nenhum tipo de animal. Não estou falando apenas de animais exóticos, não. Se você compra um boi, é difícil você saber se ele veio de área desmatada ou não. Aquele porco que preenche a gôndola do supermercado, aquela ave que é usada para a produção de foie gras, aquela tartaruga, a tracajá, que é depois vendido em regiões do norte do país como iguaria gastronômica. De onde vieram esses animais? Esses animais foram criados, é aquela coisa, né, Morelli? Animais não têm código de barra. Existem formas de nós identificarmos de modo inequívoco um animal, mas a quem interessa isso? Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria, né, a gente está lidando com o terrível caso do desaparecimento desses dois colegas que trabalham na defesa do meio ambiente, e o elo mostra-se cada vez mais claro entre a investigação deles e o incômodo que eles causaram às pessoas que vendem carnes de animais, carne de pescado e carne de caça, para lavar dinheiro do tráfico. Então, de novo, a relação entre o comércio de animais, o comércio dos seus fluidos, o comércio das suas partes, vivas ou mortas, tem muita relação com o mal feito. E, nesse sentido, a legislação brasileira ela é muito complacente, ela é muito benéfica, ela permite que barbaridades sejam feitas num país de dimensão continental, que, obviamente, é difícil de fiscalizar, ainda mais com um aparato diminuído de técnicos,
com um sucateamento das instituições. Então, esse tipo de debate da modernização, da necessidade de modernizar a legislação brasileira, ela vem muito a calhar, está mais do que na hora de ser feita, não somente para animais, mas para qualquer outro ente biológico. A gente está falando aqui de espécies vegetais, o próprio trânsito de minérios no Brasil também é feito de maneira absolutamente descompromissada com qualquer transparência. Então, vejam, o Brasil é um paraíso para que as coisas sejam feitas, usando um bom termo carioca, avacalhado, ou seja, de qualquer maneira. E eu quero finalizar essa fala lembrando para você, Morelli, que nós também somos animais. Nós aprisionamos animais no zoológico, mas nós nos esquecemos que nós somos animais de uma espécie chamada Homo sapiens. E há 45 mil anos atrás, nós dividíamos a superfície do planeta com outros hominídeos. Será que hoje, se esses hominídeos estivessem vivos, nós os trancaríamos em jaulas e nós cobraríamos ingresso para que as pessoas os admirassem e vissem como algo exótico? Então, o que acontece é que a gente não consegue praticar a atividade da alteridade, de se colocar nos calçados do outro e tentar ver o que a gente faz com o mundo sob outro ponto de vista. A gente se considera a última bolacha do pacote, a gente faz o que quiser, mas usando um exercício que se faz muito em filosofia, como é que nós nos comportaríamos se uma espécie alienígena inteligente chegasse ao planeta e nos tratasse como nós tratamos o gado, os porcos, as girafas, os animais em aquários e assim por diante? Então, a gente precisa praticar a empatia, precisa praticar os conceitos mais elementares de justiça e de respeito. Não se trata aqui de gostar de bichinho ou não, mas se trata, sim, de respeitar um outro ente vivo que tem uma visão de mundo, que tem uma complexidade cognitiva e psíquica e que nós ainda sequer entendemos. A gente não consegue nem entender o que significa o latido do cachorro que divide a casa com a gente. Imagina como é que a gente vai entender as necessidades de uma girafa dentro de um zoológico. Portanto, Morelli, está na hora da gente fazer muita coisa diferente e este nosso projeto, este podcast, ele vem colocar o dedo na ferida e as pautas são infinitas. Eu espero que as pessoas tenham paciência em nos acompanhar e compartilhar conosco das suas dores, curiosidades, dúvidas e que a gente possa atendê-los na medida do possível. Morelli. Frank, realmente, quanto mais a gente aprofunda nesse assunto, né, maior é a necessidade de que a gente tenha mais tempo para debatê-lo, para entrar em todas as suas vertentes e sopesar os argumentos que pululam em torno de todos esses acontecimentos. Uma coisa é certa, né? Uma coisa para nós está muito clara: estamos tratando muito mal tudo que nos cerca. A verdade é essa. Temos uma postura, essa postura antropocentrista, que vai nos levar a uma situação de não reversão, uma situação em que, em algum momento, embora muitos esperem uma saída milagrosa ou uma tecnologia, porque essa esperança infinita na tecnologia também, isso é outro mito, isso é outra ilusão que se criou, né, na cabeça do homem contemporâneo. Eu tenho um problema, pode deixar que a tecnologia vai resolver. Mas tecnologia não resolve problemas éticos. E problemas éticos sempre acabam desembocando em tragédias. Isto a gente pode observar ao longo da história da humanidade, como que a ética está intimamente ligada às grandes tragédias que a humanidade já sofreu. E será assim ad eterno. Portanto, eu acho que, além da gente ter que discutir a emergência desses temas, a necessidade de que eles sejam realmente postos para a sociedade como eles realmente são, há também uma necessidade de levar para o público esse outro lado, o olhar do cientista, o olhar do técnico, o olhar daquele que no seu dia a dia conhece uma face obscura da nossa relação com todos os seres vivos e, no caso de hoje, na nossa relação com os animais. Sejam aqueles animais que nós criamos para o consumo, seja aqueles animais que nós aprisionamos para o nosso lazer,
seja aqueles animais, caso dos morcegos, né? Das rãs, dos sapos, das pererecas, das lagartixas, né? Aqueles animais que não são fofinhos e que são tratados na base do chinelo, da pancada e da porrada. Na verdade, a nossa relação ela é meio seletiva e nós precisamos de parar com esse especismo, né? De achar que umas espécies têm mais direitos que outros. Então, eu gostaria de finalizar esse nosso primeiro bate-papo, essa nossa primeira conversa, com um convite para o nosso ouvinte. Primeiro, releve qualquer problema com o nosso áudio, com a nossa edição, porque nós estamos fazendo esse projeto de uma forma muito dedicada, mas ainda com as dificuldades de quem não tem um estúdio profissional, quem não tem assessores, auxiliares para cuidar de vários outros aspectos que estão envolvidos na criação de um podcast, mas queremos dar para vocês o melhor do nosso conhecimento, o melhor da nossa disposição em transformar as nossas relações com todos os seres do planeta e, principalmente, trazer vocês para essa discussão com autoridade no assunto. Nós queremos que vocês também tenham autoridade para discutir com quem quer que seja esses assuntos que muitas vezes são colocados como assuntos da academia, assuntos para os profissionais da área A, da área B e da área C, quando na verdade todos eles nos dizem respeito. Portanto, meu muitíssimo obrigado, muito obrigado ao Frank por essa parceria incrível que a gente está fazendo. Eu vejo vocês em breve com temas tão complexos e tão provocativos quanto esse que nós discutimos hoje. Nos sigam nas nossas redes sociais, fiquem atentos porque em breve estaremos com mais um episódio do Mayday, o podcast do fim do mundo. Obrigado, Frank, e até breve.